levar o papel. E um segredo para vocês. Davi a pequena jogou um gigante bem grande. E você sabe por que matou o gigante? Porque nunca chamou um gigante de gigante. Nunca chamou. E nós não podemos tomar circunstâncias nossas vidas de problema, de gigante, não de força, alimento para aquela circunstância seja. Então, quando nós respiramos e falamos, o Deus eu tenho muito mais forte que você. Nós estamos em guerra, como general de tudo Cristo. A batalha está ganha. Amém? Deixa Deus falar para o coração de vocês.
Porque não gosta da vida, não gosta do dentro do deserto. Existe uma luta para você. E nessa noite você vai dizer para o Senhor, deve terminar de refletir, Senhor Deus. Bem dentro. Então,
É isso. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Não, na frente agora. Ah, não. Perdão. Não, meu. Falou certo. Calma, Versículo 2 e versículo 3. quer dizer, 58 parece. Isaías capítulo 43, 43. versos 2 e 3. 45. 50 e mais? 43. 53. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, Deus Salvador. Amém, Jesus. Senhor, que bom poder estar aqui na tua casa. Glória ao Pai. Que bom poder estar aqui na sua presença. Glória ao Filho. Que bom poder dizer que tu és Senhor da nossa Glória vida. ao maravilhoso Espírito. E que nessa noite nós ficamos em casa. Glória a ti, Senhor Jesus. E nem temos mais valor a qualquer outra coisa que satisfaz o nosso coração. Aleluia. Mas nós preferimos estar na tua Aqui casa. na casa do Senhor, aleluia. Preferimos estar na tua presença. Glória a Jesus. Para te cultuar, Louvado seja, Senhor. para colocar dentro desse altar a nossa vida, a Aleluia. nossa oração. Glória a É Deus. tão pouco, meu Pai, é tão pouco que nós fazemos. Mas essa noite queremos dedicar ao teu louvor. Aleluia. Queremos dedicar a nossa vida, a saúde que o Senhor nos deu. Amém. Queremos dedicar a nossa família, Glória essa a Deus. casa que nós temos. Aleluia. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, que a gente faz tão pouco, mas queremos dar o melhor de nós. Amém, Jesus. Aceita a nossa oração. Aleluia. Aceita o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa vida diante desse altar. Aleluia. E que nós possamos sair daqui hoje Vitoriosa. preparados Glória para a mais Deus. uma semana de vitória. Amém, Jesus. De grande vitória. Glória a de Deus. De realizações. Porque nós estamos aqui para dizer para o Senhor que nós queremos a tua promessa. Amém, Jesus. Que nós estamos firmados na sua palavra. Glória a Deus. E que a sua palavra é a nossa fé. Amém, A Jesus. sua palavra é a nossa orientação, é a nossa bússola. Glória a Jesus. Nós estamos firmes nessa palavra. É ela que direciona, que nos dá diretrizes, é a palavra que nos guia. Glória a Deus. Como luz que nos guia o caminho que nós vamos andar. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Amém, Senhor Jesus. Obrigado pela nossa vida. Glórias a ti, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos. Louvado seja o Pai. Obrigado, Senhor, pela graça de poder registrar. Louvado seja o Pela graça de poder se locomover. Louvado seja o Pela graça de maravilhoso. poder glorificar e enaltecer o seu nome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado por nós existirmos. Obrigado porque o Senhor é pastor. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor dessa igreja. Glória a Deus. Que está agregada aqui nessa noite, nessa congregação. Aleluia. Que está aqui nesse altar,
diante da tua presença. Amém, Jesus. Te glorificando. Que assim seja, Senhor. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Levante sua cabeça, eu pedi para que cantasse uma canção. E essa canção que ela vai cantar reflete aquilo que nós somos, aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que todos nós aqui nessa comunidade Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no coração, uma adoração, e receber essa palavra de força e vida e refrigério. Aleluia. Glória a Deus. Glorificando a Deus. Amém, Senhor Jesus. Por favor, sente no seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega a tua cabeça,
Ouça-me, por favor, a palavra de Deus. Eu quero ressaltar aqui que nós estamos falando de restauração. Glória a Deus. E nós estamos vivendo um momento que precisamos ser restaurados. Glória a Deus. Restaurar é pegar alguma coisa que está misturada e nascer de novo. Glória a Deus. Dar um brilho, uma forma, enfim, é reconstruir. Reconstruir. E Deus quer fazer isso com a gente. Glória. Quer restaurar, reconstruir a nossa vida. Quem pode dizer amém? Amém, Jesus. Eu vou começar a minha fala lembrando-me de um acontecimento há alguns anos atrás. Eu fui visitar o hospital psiquiátrico. Aí a pessoa. E quando eu fui nesse hospital, eu comecei a observar como que as pessoas agiam lá dentro daquele hospital, os doentes. Eu comecei a perceber que havia coisas estranhas lá. Havia pessoas falando sozinhas, conversando como ninguém, gesticulando, andando. Havia pessoas seminuas que não se importavam com a presença nossa. É indiferente a nossa presença lá. Eu via pessoas andando, cabeça baixa, falando, como alguém sem raciocínio, como um animal, dopado ali naquele hospital. Eu vi pessoas cantando, belas melodias, mas eu vi também pessoas chorando, do nada, chorando, simplesmente chorando. Mas eu vi pessoas correndo de um lado para o outro, vi pessoas dando gargalhadas, do nada, simplesmente dando gargalhadas. Mas também vi pessoas numa cama, deitada, bem quieta, que a nossa presença ali não lhes incomodava. Era como nós não estivéssemos ali. Este era o estado daquele hospital psiquiátrico. Na verdade, eu estava ali naquele hospital fazendo uma visita pastoral. Eu com uma equipe de pastores, de obreiros, algumas pessoas que cantavam, que tocavam, e a gente foi ali para sentir aquele lugar, para dizer, olha, nós somos a igreja de Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aqui, neste lugar, Aleluia. tão complexo, para dizer que nós temos Jesus. Glória a Deus. Que Jesus está em nós. Aleluia. Que Jesus norteia a nossa vida, que Jesus nos faz sentir esse prazer de vir aqui. Amém. Que Jesus faz a gente sentir essa alegria de proclamar o seu nome. Glória a Que Deus. Jesus está em nós e nos faz sentir amor pelos nossos irmãos. Aleluia. Mas também, nessa retórica, também eu quero dizer para vocês que aquele comportamento, aquelas pessoas com diversos comportamentos, me fez ver alguma coisa diferente. Por exemplo, que aquele lugar era um lugar terrível, terrível. Eram muitas pessoas, mas sem rumo, sem direção e sem diretriz. Olha bem, sem rumo, sem direção e sem diretriz. Quando eu leio essa palavra, quando eu meditei nessa palavra e veio à minha mente essa recordação
dessa minha visita pastoral, eu percebo que Deus está dizendo para mim, nessa minha lembrança, que a igreja de Jesus que está aqui agregada nessa noite, neste domingo, ela precisa entender que ela tem uma missão para cumprir aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Olha, meu irmão, diga, você tem uma missão. Fala mais forte. Repete. Mas sabe o que tem acontecido com essa igreja? Eu estou falando a igreja universal, a igreja no todo. Eu estou dizendo que essa igreja de Jesus Cristo, ela tem perdido um pouco da sua essência. Ela tem perdido um pouco da sua função. Ela tem perdido um pouco dos seus valores. Porque essa igreja de Jesus Cristo aqui na terra está acomodada. Ela se acomodou. Eu não estou falando nós aqui simplesmente, mas estou nos incluindo nesse grande patamar quando eu falo de igreja. Nós estamos acomodados como igreja de Jesus Cristo. Quando eu me lembro desse meu passado lá, dessa minha visita pastoral, eu entendo que nós deixamos de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. A Bíblia e Deus de Jesus fala que nós temos que chorar com aqueles que choram. Glória a Deus. E alegrar-se com aqueles que estão alegres. Que nós temos que suportar os mais fracos. Glória a Deus. Louvado. Na verdade, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser flexíveis, que nós precisamos ser amorosos, que nós precisamos ser fraternos, que nós precisamos saber que nós estamos aqui por acaso, porque nenhum de nós aqui é obra por acaso, mas nós somos chamados para servir o nosso Deus. Glória a Deus. Eu sou o servo de Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui para servir. Servir o meu irmão, a minha irmã, os meus irmãos. Eu estou aqui para servir essa cidade. Aleluia. Este lugar, este bairro onde a nossa igreja está estabelecida, essa cidade onde nós estamos partilhando dela como turístico, como morador. Mas os muitos problemas da vida que você enfrenta no dia a dia, que eu enfrento, que nós enfrentamos no dia a dia, Glória a Deus. Aleluia. tem feito com que nós baixemos a nossa cabeça como alguém que está intimidado, como alguém que está ameaçado, para se calar, para ficar no seu mundo, escondido, como alguém que está na caverna. E eu me lembro que um dia o Senhor foi até Elias, que estava lá na caverna. Eu só falei, Elias, sai da caverna. Ele disse, Senhor, não posso sair daqui, estão me perseguindo, eu estou sendo procurado, eu poderei ser morto, e eu não fiz a minha parte. E a voz de Deus Altíssimo falou, Elias, sai da caverna. Sai da caverna. Aleluia. E hoje Deus está dizendo para nós, sai desse esconderijo que você está. Mas agora, diante do versículo que nós lemos, só temos resgate em Israel. O título dessa palavra, resgatar, restaurar, trazer.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Glória a Deus. Eu me lembro que quando Israel estava diante do mar vermelho, todos apavorados, que agora, que será de nós? Seria também a nossa retórica se nós estivéssemos lá. O que será de nós? Diante desse grande mar, diante dessas águas. Então, o inimigo vindo diante deles, à frente deles, as águas do mar, e Moisés, o líder, começa a questionar, e Deus fala assim: Moisés, você tem que agir. O que você está esperando? Você não vai desistir, mas você vai descer. Glória a Deus. Aleluia. Mas depende de mim, depende de você, depende de nós. Não depende de Deus, porque Deus está no céu agora. Amém, Jesus. Deus está no céu a promessa, está escrito, está inserido na palavra. Glória a O meu Deus. povo, quando passar pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Então, entre as águas, o inimigo, e o que eu tenho que fazer? Moisés, fala para nada. Foi isso que Deus falou. Fala para nada. Fala para a palavra. Fala comigo. Fala para a palavra para mim. A gente olha os problemas e a gente fica falando: meu Deus, está tão difícil para mim. Senhor, eu não estou conseguindo, está muito complicado para mim. Eu olho para um lado, não vejo saída, eu olho para o outro lado, não vejo saída. Você percebeu que foi igualzinho o povo de Israel lá no mar? Jesus lá, você entendeu isso? Glória a Deus. E Moisés falou para o povo, e ele olhava para o mar e disse: agora. E Deus falou assim: Moisés, você tem que agir. Age, Moisés. Então, na verdade, Deus está mostrando que nós, a igreja do século XXI, precisa erguer a cabeça e começar a agir, é determinar a nossa vitória. Amém, Jesus. Para acalmar, pega a tua mão, tem a mão, levante a cara, olha para a estrada e fala assim: olha, eu vou passar. Porque o Senhor é conosco. Glória a Deus. O Senhor nos tirou do Egito. E nós chegamos aqui pela mão forte do Senhor. Aleluia. E nós vamos passar. Vamos pegar a barreira. Glória. E a barreira, ela não continuará à nossa frente, segundo a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, vocês não vão afundar. Quando passarem pelo fogo, não se queimará. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Glória a Deus. Eles foram colocados lá na fornalha. Eles poderiam ter tido a experiência de estar na fornalha. Deus poderia ter livrado eles antes de ir para a fornalha. Mas sabe que a fornalha nos ensina muita coisa? Glória a Deus. Eu não estaria falando deles na fornalha se eles não tivessem passado por ela. Eu não estaria falando de Israel se eles não tivessem passado pelo mar. Eu passei lá, mas eu passei pelo canal dos Suez.
Mas eles passaram porque as águas se abriram. Glória a Deus, aleluia. Onde não tinha caminho, Deus fez um caminho. Amém, Onde não Jesus. tinha estrada, Deus fez uma estrada. Glória a Onde não havia uma passarela, Deus colocou uma passarela. Glória a Jesus. Porque eu sou o Senhor, meu Deus. Eu sou. Quando Moisés foi chamado lá na praça, quando Deus falou com ele, o que eu vou falar, Deus? O que eu vou dizer lá para Faraó? Você vai falar que eu sou. Te enviou lá. Glória a Deus. Eu sou. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja, disse Deus. Glória a Jesus. Eu sou Jeová Jiré, na hora da necessidade financeira. Glória a Deus. Eu prospero meu povo. Eu sou Jeová Shalom, quando você não tem paz, eu sou a paz. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou Jeová Rapá. Eu sou Jeová Rapá. Para curar, para libertar, para abençoar, para sanar as feridas da alma e do corpo. Glória a Deus. Eu sou. Porque eu sou o Senhor, meu Deus, o Santo de Israel. Aleluia. O Deus Salvador. Glória a Deus. Eu sou. No versículo 10, Deus diz assim para Israel: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu mesmo, eu sou eu mesmo. Aleluia. E que antes de mim, Deus nenhum te formou, e depois de mim, nenhum haverá. Amém, Jesus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Glória a ti, Senhor Jesus. No versículo 13, lá no finalzinho, agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Agindo eu, quem vai impedir Deus agir na nossa vida? Aliás, quem vai impedir a graça de Deus de ser derramada sobre a nossa vida? Quem impedirá? Ninguém. Mas nós precisamos aprender. Vamos aprender que nós temos alguém forte, poderoso, que nós temos uma graça, que nós temos a bondade, que nós temos a misericórdia de Deus a nosso favor. Glória a Jesus. E às vezes a gente curva diante de problemas. Olha, está aqui. Tipo, vamos ficar com você. Com certeza. Se você morrer amanhã, se você morrer daqui a um pouco, nada daqui você vai levar. Com certeza. Nem a gente Se mesmo. você está perdendo o sono por alguma coisa daqui, que você não vai levar. Você está perdendo muito sono por coisas daqui que eu não vou levar. E eu tive que aprender. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu tive que aprender. Às vezes, nos meus primeiros anos de ministério, quando uma pessoa deixava a igreja, não ia mais na igreja, resolvia não ir mais na igreja. Sempre foi assim. E aí eu não dormia depois. Eu tive o sono, estragava minha festa, eu não comia, eu não dormia direito, eu ficava desesperado, eu ficava pensando, o que eu fiz? Onde eu errei? Eu ficava preocupado com Deus. Aí o Senhor considera a igreja minha. Aleluia.
Eu sou o Senhor da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que minha esposa, nós nos casamos, os primeiros anos casados, minha esposa sofria, padecia, ela chorava. Eu vi minha esposa chorar muito, porque alguém nos tratou indiferente, porque alguém nos magoou, e porque alguém abandonou a igreja, porque alguém simplesmente foi embora. Eu vi minha esposa chorando a noite toda. E aí eu já estava mais experiente, mais amadurecido, eu dizia, meu bem, fica assim, não para, fica na mesa, eu vou embora. Tinha uma irmã que ela falava de minha mãe, e a sua irmã falava dela de minha filha, e era uma apelação, uma coisa, né? E um dia essa irmã, sabe, brigou com ela, discutiu com ela e maltratou, e eu pensei que ela ia morrer. E eu pensei que ela ia morrer, que a minha esposa ia morrer. Então, angustiada que ela ficou, parecia tudo que trabalho sobre ela, uma vez mais nenhuma perspectiva, ela não conseguia enxergar nada mais a não ser aquele problema. E muitas vezes, nós estamos vivendo assim, só estamos vendo um problema, e Deus está dizendo, eu não vou contigo. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou o teu Deus. Amém, Jesus! Eu sou o teu Deus. Glória a Jesus! E hoje eu aprendi. Mas eu quero dizer que eu não estou pronto ainda não. Eu ainda continuo aprendendo. Com certeza, aleluia! Eu ainda continuo aprendendo. Glória a Eu Deus! ainda continuo tentando compreender muitas coisas. Aleluia! Mas a aprovação, a gente cresce. Glória a Deus! A aprovação não pode fazer a gente se acabar. Ser diluído pela aprovação. Mas a aprovação tem que fazer a gente crescer. Glória a Jesus! Aleluia! A aprovação tem que ensinar a gente, tem que fazer com que nós compreendamos que a aprovação é apenas um momento para a gente aprender a lidar com aquela situação. Amém, Jesus! Quando o Titanic naufragou, era uma apoteose, era um gigante. O desespero daquele povo, aquela aflição, se imagine aquele grande navio, aquele imenso navio, afundando, aquela multidão lá dentro, apavorados, gritos, choro. Meu Deus, que desespero. Mas sabe o que aconteceu lá? Tinha um grupo de músicos. Com certeza, aquele pessoal tinha conhecimento das coisas de Deus. Enquanto todo mundo desesperado, apavorado, aquele barulho todo de pessoas sem saber o que fazer, eles começaram a cantar. Sabe qual é a canção? Eu quero estar. Não quer? Vai, papai. É isso. A aprovação tem que ensinar isso para a gente. Olha Deus falando com você.
ali. Mas aquele grupo de pessoas sabiam que o mais importante para eles era a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Se o mais importante para eles era Deus, era a salvação, o que é importante para você, igreja? Glória a Jesus. Aleluia. O que é mais importante para você, minha irmã e meu irmão? Será que o que está sendo mais importante para você são os valores aqui? Negativo. Quem sabe no barco está pulando. Pô, pastor, pelo amor de Deus, meu barco não vai afundar. Ah, pastor, tendo tudo desabando sobre mim. E aí a gente vai cantar. Você pode entender isso, que Deus está falando com você? Eu sei que você tem dúvida. Eu sei que você tem que se humilhar. Eu sei que você tem que chorar. Eu sei que você às vezes tem que falar que você vai largar tudo, largar a igreja. Eu não vou ser mais disciplinista, eu não vou mais participar da igreja, eu não vou mais cantar no coral, eu não vou mais ser da liderança, eu não vou ser mais obreiro, eu não vou ser mais diácono, eu não vou ser mais sacudir, eu não vou ficar em casa. Ou então eu vou trocar de igreja. Parece uma solução boa, sair daqui e ir para lá. Mas não é. Você precisa aprender os seus problemas. Que esses problemas que você está vivendo deve te ensinar a se fortalecer na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deve te ensinar a ficar firme na fé. Amém, Jesus. Você pode entender isso? Desde que Deus está falando com você, porque você parou de orar? Porque você não jejua mais? Porque você foi da igreja tão pouco? Eu estive nos Estados Unidos 2 vezes. E lá as igrejas estão vazias. Catedrais, templos suntuosos, vazios. Sabe por quê? Porque os nossos irmãos americanos, eles que trouxeram o Evangelho, eles que pregaram para nós, eles que trouxeram a palavra para o Brasil, sabe o que eles fizeram? Eles esfriaram a fé. Os templos estão sendo alugados. Eu estive em igrejas lá. Que quem estava lá era irmão de 80 anos, irmão de 85 e não havia jovens. Não havia moços e moças, não havia casais jovens lá. Somente aqueles irmãos lá. Igreja, Deus está esperando de você. Glória a Deus. Aleluia. Deus está contando com você. Não são os anjos que vão fazer a obra. Mas somos nós que vamos fazê-la. Amém, Jesus. Glória a Deus. Precisamos levantar a cabeça e dizer, não, eu preciso assumir a minha missão. Eu preciso assumir o meu papel. Glória a Deus. Aleluia. Igreja de Jesus Cristo. Amém. Hoje está nos dizendo aqui hoje, temos que tomar uma postura, temos que tomar uma posição e olhar os problemas que Deus está apresentando, Deus está oferecendo. Amém, Jesus. Fica de pé no seu lugar, por favor.
a viver uma fé genuína, a viver uma fé limitante, ensina, Senhor. A vida perfeita, Pai, o percorrer do Espírito. Senhor, onde estão os jovens? Onde estão os casais? Onde estão, Senhor, os anciões? Onde está, Deus, o teu povo? Tantas lutas, tantos problemas que tem enfraquecido o meu poder de compreender. Oh, meu Deus, graças a Deus, eu pagar contigo, Pai. Estou no seu verdade, eu quero permanecer firme na minha fé. Se meu Pai, se minha mãe, meus irmãos, todos que deixaram, o Senhor vai abandonar. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, este mundo está tão problemático. Senhor, este mundo está tão atrapalhado. Crise, desemprego, famílias sendo reunidas, agilizadas pelo pecador. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino. Terremotos, maremotos, catástrofes, enchentes. Oh Deus, o amor de muitos que esfriando. Oh Deus, a tua igreja precisa de um retorno. Senhor, a tua igreja precisa de uma restauração. Restaura o teu povo, Senhor. Fortaleça a nossa alma. Fortaleça o nosso espírito, fortaleça o nosso coração. Senhor, restaure a força de cada um de nós. Cura quem está doente, alegra quem está triste, levante quem está caído. Prospere, Pai, o teu povo e a tua igreja na terra. Manifeste teu Espírito, Senhor. Manifeste teu Espírito, Pai, o Espírito da vida, o Espírito, a essência de nossa igreja, Pai, dos quatro cantos dessa terra, dos quatro cantos dessa cidade. Salve, Pai, salve nossa família. Senhor, queremos ver a nossa família dentro dessa igreja. Queremos ver a nossa família se louvando. Queremos ver a nossa família se glorificando. Queremos ver a nossa família exaltando Deus forte e bendito nome. Ó Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Fala para a nossa casa, estende a mão na direção do Senhor, estende a mão, Santo de Deus, visite a nossa casa, os nossos filhos, aqueles que estão casados, as suas esposas, os seus filhos, os netos, o pai, a mãe, aqueles que estão longe de nós. Oh Deus, a nossa família importante, Pai. Oh, nossa família, Senhor, é por isso que somos jovens, meu Deus. E Satanás odeia a família. Satanás odeia a família. Satanás odeia a igreja. Satanás odeia os crentes.
Amém, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Estamos dizendo amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos te dar graças a Deus. O que você aplaudir o nosso Deus? Nós temos o orçamento para a pintura da igreja. Essa semana já esteve aqui mais uma pessoa para usar o orçamento. E eu já estou preparando, a gente precisa comprar esse material e eu estou esperando uma sua bênção, uma sua fidelidade. Amém. Quem sustenta a igreja são os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. E Deus honra aqueles que fazem a sua semeadura. Aleluia. Então, eu quero que você agora pegue na sua mão, oferta o dízimo que você separou para Deus. Então, isso é nosso Senhor, consagra esse dízimo, essa oferta, que vai ser colocado aqui no altar. Use essas mãos, meu Pai. Senhor, eu tenho orado pelos dizimistas ofertantes aqui, Deus. Todos os cultos, todas as minhas orações, eu tenho colocado diante do altar. Na minha agenda, Pai, os nomes desses irmãos estão arrumados na minha agenda. E eu tenho orado por eles.
Porque na fidelidade de Deus é quem Deus é Deus dele. Então, todos, cada irmão, cada serva que tem comprometido com o reino, nós oramos em nome de Jesus. E vamos de amém. Por favor, tenta assim, aqui no altar, observe o dízimo, o envelope, que você separou para a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai passar, o Senhor vai ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito, e assim será. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. É um novo tempo na tua vida. É um novo tempo. Eu gostaria, irmãos, de apresentar aqui nesta noite os nossos irmãos, Gideões, e eu vou convidar o nosso Salvador, por favor, que tome seu lugar aqui no público. Nosso Salvador e o grupo de irmãos compõe os Gideões. E hoje foi ajudado a visita deles aqui e nós vamos ouvi-lo com muita atenção, com muito carinho e ser obrigado pela sua presença aqui, meus irmãos, sejam bem-vindos e Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, por favor, para que reiteramos a palavra do nosso irmão e vocês serão abençoados. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Podeis se sentar. Obrigado. Eu gostaria de perguntar à igreja, ao pastor, após uma palavra maravilhosa dessa, se vocês acreditam que o número 13 pode trazer alguma sorte para alguém. Eu gostaria de contar para vocês o que aconteceu com o senhor chamado Gutenberg Passos de Souza. Ele comprou um automóvel, um Gol, ele era um representante comercial, comprou um automóvel e quando ele foi passar os documentos desse automóvel para o nome dele, ele viu que esses documentos estavam fraudados, porque o antigo dono do automóvel tinha morrido. E esse homem ficou muito irado. Ele começou a procurar o vendedor do carro e não tinha como acertar essa situação. E ele viu que não tinha jeito, comprou um revólver e decidiu na sua vida para hoje eu posso acertar essa situação. Hoje eu vou resolver esse problema. E ele, com aquele revólver, foi na casa do vendedor do carro. Quando ele chegou na casa do vendedor, ele encontrou o marido, a esposa e mais 3 filhos. E não conseguiu fazer nada. Ele olhou aquela situação e falou, não, eu vou arrumar um outro jeito. Como ele já tinha saído brigado com a esposa para sua casa, ele falou, hoje eu vou dormir no hotel. Ele chegando no hotel, procurou por um quarto, e o único quarto que tinha era o de número 13. Aí ele falou, não tem outro, eu vou no número 13, não tem problema. Quando ele chega no quarto do hotel, sem saber o que ia fazer, ele olha do lado da cama, no criado mudo, e vê um Novo Testamento como esse. Quando ele abre o Novo Testamento, ele nunca tinha conhecido uma porção da palavra de Deus como essa.
ele abre o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo de número 13. Aí ele fala, entre 12 e 13, eu vou ler o capítulo de número 13. E aí ele começa a ler Coríntios 13 e começa a conhecer a palavra de Deus. Glória. Começa a conhecer o que é o amor. E aquela noite toda ele não consegue fazer outra coisa senão ler a palavra do Senhor. E no dia seguinte ele já procura um pastor de uma igreja que um dia havia conhecido e vai falar com esse pastor e começa uma nova vida. Glória a Deus. Nesse meio tempo, ele procura um advogado para resolver aquela situação e o advogado faz um processo para que ele recebesse o dinheiro do carro, os documentos do carro, mas o advogado fala para ele que não tem jeito, que aquele problema era impossível de resolver. Mas ele começou a acreditar na palavra do Senhor. E um dia vem uma juíza para resolver vários problemas, mais de 1000 processos, em 2 semanas naquela cidade que ele morava. E um dos primeiros processos, e ela quer, e dá a causa para ela, para ele. E por isso, até o advogado dele, que falou que era uma coisa impossível, se tornou cristão. Glória a Deus. Deus. Testemunho dele. Aleluia, Jesus. Então é por isso que esta noite eu estou aqui para falar um pouco sobre o que é o trabalho do Senhor. E nós estamos aqui não só para falar do trabalho, mas também para dar uma satisfação para essa igreja. Por que satisfação? Porque os Gideões internacionais não é uma denominação, ele é apenas um braço estendido da igreja de Deus de todo mundo. Amém, Jesus. O nosso trabalho é entregar essas vidas. Por que eu falo que é um serviço, é uma prestação de conta? Porque é muito fácil falar sobre isso aqui. Se eu pedir para levantar a mão, quantas pessoas têm esse Novo Testamento em sua casa? Tenho certeza que muitos aqui têm. Então o nosso trabalho é distribuir os Novos Testamentos em escolas, hospitais e hotéis principalmente. Além de todas as repartições públicas, presídios, escritórios de advocacia e clínicas médicas. Os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócio que foi fundada como disse o pastor, pelos nossos irmãos americanos no ano de 1898. Portanto, uma associação com mais de 110 anos de idade. Essa associação hoje ela está em 187 países fazendo um trabalho totalmente igual em todos os lugares. Esses Novos Testamentos, eles são impressos em 84 idiomas. Para se ter uma ideia de números, hoje são distribuídos em torno de 63 milhões de Novos Testamentos por ano. No Brasil, nós distribuímos em torno de 7 milhões de Novos Testamentos. E ao todo, desde a fundação dos Gideões Internacionais, nós já distribuímos mais de 1 bilhão e 400 milhões de Novos Testamentos. Glória a Deus, aleluia. Então é por isso que esse homem, nesse momento de angústia, de aflição, ele esteve em algum lugar, ele foi e encontrou o Novo Testamento e que a palavra foi pregada para ele. Glória a E Deus. nós estamos aqui nessa noite para te contar esses testemunhos. Nós temos vários outros, infinitos testemunhos. Nós temos testemunhos aqui de contemporâneos. Quem sabe que esses testemunhos, às vezes, aqui nessa igreja. Glória a Deus. Uma vez, há 2 anos atrás, eu fui na igreja
Formosa, na sede da igreja de Formosa, e após falar com os testemunhos, teve uma pessoa que veio me procurar e dá um testemunho que ele era maquinista do lixão de Votuporanga há algum tempo atrás. E ele era daquela igreja. E lá no lixão, quando ele esparramava o lixo, muitas vezes ele encontrava o Novo Testamento. E ele distribuía para as pessoas que eram catadores de lixo. E lá na igreja de Formosa, tinha 3 pessoas que tinham se convertido pelo Novo Testamento que eram encontrados. A palavra do Senhor não volta para si. Com certeza. Glória a Deus. É por isso que é muito bom a gente estar aqui essa noite. Além de dar essa satisfação, essa prestação de contas para vocês, nós queríamos fazer 3 pedidos. Na região de Votuporanga, nosso campo de Votuporanga, nós somos hoje em torno de 14 milhões. Mas nós distribuímos, nós fazemos distribuição desses Novos Testamentos em mais de 20 cidades. E esses 14 milhões, cada um tem o seu trabalho, são todos profissionais liberais, pessoas que têm seus negócios. Então fica, às vezes, difícil para que nós façamos essas distribuições. Então nós precisamos de mais obreiros. E nós precisamos de pessoas, assim como o seu Silas, da igreja presbiteriana do Brasil, que está aqui conosco esta noite. Gostaria que você ficasse de pé. A minha esposa, Iris, está conosco também. Eu sou da igreja Plenitude de Vida. Nós precisamos de mais pessoas para nos ajudar nessas instituições. Então, se você às vezes sentir o coração, fala com o nosso pastor dessa igreja, que tenha a bênção do pastor e dos filhos desse céu, que ele vai ver se nós vamos falar com ele, falar para ele como que é o perfil das pessoas que podem ter missões. E se você se enquadrar nesse perfil e seja abençoado, você pode conversar conosco. Nós precisamos também das orações dos irmãos. Amém, Jesus. Porque sem oração, vocês todos sabem que o Rei de Deus, nós vivemos uma guerra espiritual enorme. Glória. O diabo não quer que nós façamos esse serviço de maneira alguma, porque é um serviço missionário e muitas pessoas são convertidas através desse trabalho. Glória a Deus. Então nós precisamos das orações, nós precisamos de novos irmãos para nos ajudar. E nós estamos aqui também para pedir para vocês nos ajudarem a obra de Deus em financiar um pouco dessa distribuição desses Novos Testamentos, da confecção desses Novos Testamentos. Hoje no Brasil nós distribuímos, como eu disse, em torno de 7 milhões de Novos Testamentos por ano. Nós conseguimos, a Igreja do Brasil, ela consegue hoje confeccionar em torno de 1.200.000 Novos Testamentos. O restante ainda é financiado pelos nossos irmãos dos Estados Unidos. Mas só que no mundo todo são 63 milhões de Novos Testamentos distribuídos. Então, cada Novo Testamento desse custa apenas R$ 2,50. R$ 2,50. Então, nosso apelo a quem tiver sentido o coração de dar uma oferta para a confecção desse Novo Testamento, a cada R$ 2,50, você estará financiando um empreender que poderá salvar muita gente. Glória a Deus. Como salvou essa pessoa aqui. Amém. E para finalizar, eu quero rapidamente contar mais um testemunho. Ela chama Marta Isabel Gonçalves. Ela é uma menina que tinha problemas de asma, que constantemente ela ia nos hospitais e ficava internada por longo período. E um dia,
ela ganhou o Novo Testamento dentro do hospital, levou esse Novo Testamento para sua casa e, como eles não tinham televisão na sua casa, eles começaram a ler o Novo Testamento. Eu só quero ler um trechinho bem pequeno aqui, que diz assim: assim que eu tornei para minha casa, entreguei o exemplar para minha mãe, Dona Célia, para que ela lesse para a família toda, como não tínhamos televisão todas as noites. Esse era o motivo da reunião familiar, a leitura da palavra de Deus. Glória. Em pouco tempo, Jesus passou a ser o Senhor e Deus amado da nossa família. Glória. Após 2 anos, começamos a frequentar a igreja quadrangular a convite da esposa do pastor. E pouco a pouco, os membros da família foram se batizando, bem como os namorados, esposos e esposas. Glória a E Deus. aí ela continuou a história. Amém. E no final da história ela disse que um dia, na igreja em que ela estava, veio uma pessoa, assim como estou fazendo aqui nessa noite, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre os teólogos. E ela teve o prazer de mostrar para ele a pessoa que veio falar sobre isso. 28 pessoas da família dela estavam convertidas nessa igreja. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, você pode ficar muito perto lá no final. Então, o irmão lá, a salva, perto. Amém? Amém, Jesus. Olha para mim e diga aleluia. Aleluia. Quem está acordado, fala amém. Amém. Bom, eu quero pedir para toda a liderança, tá? Sobreiro, diácono, diaconisa, toda a liderança, domingo de manhã, às 9 horas, eu quero reunir com todos vocês, tá? Todo o pessoal da música, do louvor, toda a liderança, o teatro, da comida, toda a liderança, os irmãos obreiros, nós queremos conversar comigo às 9 horas da manhã. Próximo bem? Ele está falando essa semana, para que o pessoal possa quarta-feira, irmãos, olha para mim. Terminou o horário de verão. Nosso culto começa às 8 horas dessa semana. Quem pode ser amém? Amém, Jesus. Eu vou começar às 8 horas. 8 horas pontualmente, por favor, tá? Durante a semana. E domingo, irmão, nós vamos começar às 7h30. Hoje eu dei uma reunião, porque eu primeiro domingo, né? Na mudança de horário. Mas nós vamos começar às 7h30 para a gente poder terminar um pouco mais cedo. Quem pode ser amém? Amém, Jesus. Seja pontual, viu? Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé no seu lugar. Nós temos aqui, né, por favor, você escuta o professor. Irmão, amanhã tem o culto de homens, a partir das 8 horas, das 8 às 9. Venha, vamos juntos, apresentar a palavra do Senhor Jesus, vamos aprender em nós, ao que Deus nos dá uma oportunidade. Amém. Primeiro, uma oportunidade. Nós não temos oportunidade. Bastante homem está aqui e está apresentando a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Das 8 às 9. Pega um tiquinho, você está perdendo, você está ganhando. Amém, Jesus. Amanhã das 8 às 9, está aqui. Na casa de Deus nunca se perde, sempre se ganha. Irmãs, mulheres, casados, queridas, terça-feira a gente está tendo o culto das mulheres. Venham participar, venham fazer presente, a gente vai estar tendo encontros, a gente vai ter uma região para a gente poder fazer isso. Sem vocês, sozinhos eu não posso fazer nada. Então eu preciso de vocês. E dia 7 de março agora, dia 8 é o Dia da Mulher. E dia 7 vai ser o primeiro encontro regional da mulher. Eu preciso de vocês, até que pertinho de ano, as irmãs que têm carro, ou esposos têm carro, está podendo levar as irmãs até lá, porque é pertinho, né? Então não tem dificuldade. Vai ser no dia 7 de março, no sábado, vai começar às 7h30, e quando for 9h30, já vamos ter que ir embora. E eu preciso saber quantas irmãs vão sair, porque elas vão estar Deus, a gente vai saber quantas irmãs vai ir, e vai ter sorteio, vai ter as pastoras ministrando sobre as suas vidas, tá? Então, eu preciso que vocês venham conversar com eles, que vocês venham dar o nome para mim. E eu espero, em nome de Jesus,
participem, que vocês estejam amigos, porque vai ser bênção na vida de vocês. Amém, Jesus. Terça-feira, das 8 às 9, vamos com vocês, amém? Amém, Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, Jesus. Olha, irmãos, deixa eu falar uma para vocês. Faça o esforço maior. Esteja aqui durante a semana, na quarta, na sexta. Venha orar. Com a nossa igreja, irmãos, tem um potencial muito grande. Vocês têm muitas coisas boas para receber de Deus. Amém, Jesus. E Deus tem muitas coisas boas para te abençoar. Mas saiba, depende de você. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça de Deus Pai, Que assim seja. a comunhão consoladora do Espírito Santo, Que assim seja. o amor de Deus, Que assim seja. seja conosco, Que assim hoje seja. para sempre. Que assim. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? descendo em Jesus. Amém, Senhor Jesus. Não sai daqui sem abençoar irmão, sem na mão, abençoa, dá um abraço, irmão. Não venha atrás de nós, 9h30 ainda, até meia-noite, muito tempo. Vá com Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa especial. O pastor está aqui para te atender. Amém. Em nome de Jesus, Deus está aqui para te abençoar. Glória a Deus. Até quarta-feira. Aleluia. Amém, Esqueça Jesus. da oferta dos senhores. Eu vou fazer uma minha história, eu vou fazer uma minha história,